A transfiguração de Jesus. Esse é o tema nosso hoje. E a palavra transfiguração significa realmente isso, transformação. Transfiguração é transformação. Então, irmãos, não sei como você chegou aqui nessa noite hoje. Muitas vezes a gente chega aqui com o coração machucado, procurando consolo. Mas tenha a certeza que hoje o Senhor vem consolar o teu coração. Ele vem transformar aquilo que às vezes possa ser tristeza, dor, preocupação. Ele vem transformar nessa noite. Porque essa é a vontade dele. Amém? Marcos 9, a partir do versículo 2. Você possa estar realmente com o coração aberto para compreender aquilo que o Senhor vem falar para nós. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho para um lugar retirado, sobre uma alta montanha. E aí foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente branca, de uma brancura tal que nenhuma lavadeira sobre a terra as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias, Moisés, que conversava com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vou fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eles não sabiam o que dizer, porque estavam com muito medo. E apareceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem surgiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouça-nos. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Quando desceram da montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Ao descer da montanha, eles pediram aos discípulos que não contassem a ninguém até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Então daí poderia contar à vontade, né? E nós contamos isso até hoje, 2000 anos depois. Irmãos, essa palavra transfiguração de Jesus, ela tem muitas mensagens que o Senhor fala conosco. A primeira delas, perceba, Jesus tinha escolhido 12 discípulos, amém? Por que ele só levou 3 com ele? Pedro, Tiago e João. Pode ser porque eram aqueles que eles mais amavam, aqueles que tinham mais afinidade, sim. É um dos motivos, com certeza. Mas, irmãos e irmãs, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente não temos muitas pessoas à nossa volta que a gente possa realmente contar com elas. Confiar os nossos segredos, vamos dizer assim, para elas. São poucas. É uma das mensagens dessa palavra. A gente não podemos confiar a nossa vida, contar da nossa vida para todos. Mesmo aquelas pessoas que a gente acha que são nossos amigos, que convivem conosco, mas nem todos. De novo, ele escolheu 12 e só levou 3 para mostrar a eles o quê? O que Jesus mostrou para os discípulos nessa transfiguração? O que Jesus quis mostrar realmente para esses discípulos que ele amava nessa transfiguração? Primeiro, sabemos que Moisés e Elias tinham morrido já há centenas de anos, né? Como que, após centenas de anos, eles poderiam estar conversando com Jesus?
O que isso significa? Primeiro, que os mortos não estão dormindo. Amém? Mais ainda, eles estão em atividade. Ele estava conversando com Jesus, e outro evangelho fala que ele estava conversando sobre aquilo que Jesus ia sofrer, a morte que Jesus ia sofrer. Aqui nessa narração não fala isso, mas em outros evangelhos fala isso. Ou seja, ele estava conversando com Jesus, ele estava dialogando com Jesus. Então nós podemos acreditar que aqueles que morreram em Jesus Cristo estão em atividade. Era uma das coisas que Jesus está colocando para nós aqui hoje. E para que essas pessoas, para que Jesus pudesse conversar com Moisés e Elias, o que ele fez? Ele se transfigurou. Não era Cristo humano que estava falando com Moisés e Elias, mas era Deus, era o Cristo divino, era o corpo divino de Jesus que estava conversando com o Senhor. Isso também tem uma mensagem. Nós, humanos, não podemos pensar de forma alguma, nós já sabemos disso, mas preciso repetir. Nós não temos nenhuma possibilidade de conversarmos com aqueles que já foram para o outro lado, morreram. Porque Jesus conversou com eles, ele tinha um corpo glorioso, ele se transfigurou. Então, quando a parte daqueles que já morreram, aqueles nossos familiares que já foram, jamais possamos de nenhuma forma ter contato, conversar com eles. Não é isso que a Igreja Católica prega. Então, isso também é uma mensagem contida nesse Evangelho. Jesus se transfigurou no seu corpo glorioso, ele já era Deus, ele estava em outro, já não era mais humano, era Deus. Era o corpo glorioso de Jesus que estava conversando com Moisés e Elias. Então, de forma alguma, os vivos podem conversar, se encontrar, de qualquer forma, se comunicar com os mortos. Isso é muito profundo. É uma mensagem de Deus para nós. E aí, Pedro, Tiago e João, eles eram humanos. Amém? Estavam ali, eram os discípulos. Mas eles viram. Olha que maravilha. Jesus quis mostrar para eles, para Pedro, Tiago e João, esta glória, sua glória, seu corpo glorioso. Ele mostrou para Pedro, Tiago e João o seu reino. Como seria o seu reino. Jesus conversando com aqueles que eram seus. E aí ele fala, não conte a ninguém até que eu esteja ressuscitado dos mortos. A palavra continua aqui, que eles ficaram perguntando, o que é isso? O que significa isso? Ressuscitado dos mortos. Eles não sabiam o que significava isso, mas nós já sabemos hoje, né? O que acontece? O que isso realmente quer nos dizer? A graça de Deus, o poder de Deus, aquele que se manifestou para os discípulos, era para que os discípulos contassem sim para o mundo inteiro, mas depois que ele tivesse subido aos céus. E contado o quê? Que há um reino esperando por cada um de nós. Há um Deus, há um outro. Há algo além daquilo que está aqui. Porque para alguns, talvez vocês tenham ouvido também assim como eu, que morreu, acabou. Para alguns, acha que morreu, acabou. Não. Aqui está a prova, há uma outra vida, há uma continuação dessa vida esperando por nós, muito, muito infinitamente melhor do que essa. A palavra nos ensina isso. Então, isso também, essa prova, essa declaração de amor de Jesus, isso aqui também nos mostrando isso. Por isso ele disse, após a minha ressurreição, não com essas palavras, pode contar à vontade que vocês viram aqui hoje. Tão grande, tão importante teria esse momento, né, de transfiguração de Jesus. Então nós somos convidados, meu irmão, minha irmã, a levar essa mensagem de Jesus. Nós somos chamados a continuar essa verdade, contando essa verdade do reino de Deus que nos espera, da glória de Deus que nos espera. E aqui continuando no versículo 6, eles não sabiam o que dizer.
Quer dizer, quando Pedro disse para que ia fazer 3 tendas, é bom estarmos aqui, vou fazer uma tenda uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Quer dizer, ele queria estar ali, estava tão maravilhoso aquele sentimento, então vamos ficar aqui, vou fazer uma tenda para vocês. Quer dizer, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero participar desse reino. Esse é o chamado para nós. Senhor, eu quero participar desta graça, de estar contigo, de sentir este momento, essa glória que é tua. E de repente, uma nuvem cobriu aquele local onde ele estava, reunidos. Aí uma voz saiu: este é o meu filho amado, ouça o que ele diz. É para nós, não era para Pedro, Tiago e João. É para nós hoje também. Ouça o que o Senhor diz para você, meu irmão, minha irmã. Eu preciso ouvir aquilo que o Senhor está falando conosco, a cada dia, a cada palavra, na boca de cada irmão, onde quer que nós estejamos. O Senhor está sempre mostrando o caminho para nós. O Senhor está sempre nos dando direcionamento e muitas vezes a gente não consegue perceber, não conseguimos enxergar aquilo que Deus está mostrando para nós. Ouça, pois este é o meu filho amado que vos fala. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus de uma forma tão real, tão viva, que cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente consegue ver coisas novas. Você leu agora essa palavra, daqui a pouco você lê novamente, você percebe mais alguma coisa que você não tinha percebido anteriormente. É a graça de Deus contida na palavra. Por isso que a gente precisa estar sempre lendo a palavra do Senhor, sempre em contato com essa palavra do Senhor. E de repente eles olhou e não viu mais nada, mais ninguém. Aquilo que eles tinham visto, vivido por aquele instante, passou. Por quê? Porque não era a hora ainda. Porque não é a hora ainda. Para essa irmã que partiu hoje, essa madrugada, talvez esteja nesse momento vivenciando isso. Mas para nós ainda não. Para nós é momento de nós proclamar: o Senhor vive e reina no meio de nós. Para nós cabe nesse momento que estamos aqui levar a todos que estão à nossa volta a graça, o poder de Jesus, aquilo que Ele realmente quer realizar em nossa vida, a transformação que Ele quer realizar em nossas vidas. Por isso Ele diz: quando descer da montanha, no versículo 9, Jesus ordenou, veja, Jesus não pediu, Ele ordenou: não conte a ninguém ainda. Irmãos e irmãs, nós, pobres pecadores que somos, mas Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele quer usar de mim, Ele quer usar de você, para levar a palavra de Deus a outras pessoas, a tantos que estão aí fora. É desejo do Senhor que muitos que estão aí fora possam ouvir a sua palavra. E para isso, Ele sempre quer usar de alguém. Muitas vezes até de um irmão que está aí na rua. O Senhor pode falar conosco. Quando a gente menos espera, daquele momento que a gente menos imagina, Deus está nos dando direcionamento, dando flash de coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. E também muitas vezes a gente pede uma resposta ao Senhor e ela não vem. Por quê? Porque não é a hora, não é o momento. Tudo para Deus, tudo para nosso Deus tem um momento específico, correto. O poder de Deus é tão sublime, é tão maravilhoso, que Ele sabe o momento de todas as coisas. Muitas vezes nós, na nossa dia a dia, na nossa correria, no nosso desejo de que as coisas aconteçam rápido demais, não percebemos que às vezes aqui, se Deus desse aquilo que nós estamos pedindo hoje, não teria o efeito que Ele quer para a nossa vida. Muitas vezes, se Ele desse aquilo que eu quero, que eu estou pedindo para hoje, me desse isso hoje, talvez eu não conseguisse saborear a dimensão daquilo que Ele está dando para nós.
Então eu preciso me preparar mais, eu preciso orar mais, eu preciso estar com o coração mais puro, mais aberto, para que quando Ele derrame essa graça, realmente eu consiga, eu esteja pronto para realizar aquilo que Ele quer na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Por isso que você possa nesse momento abrir o teu coração, feche um pouquinho os teus olhos, pense um pouquinho, o que na minha vida, o que na tua vida precisa ser transformado, precisa dessa transfiguração. Jesus, tu sabes, Senhor, tu conheces todas as coisas, Senhor Jesus. Aqui está reunida a tua igreja, Jesus, com o coração aberto, que tu possa falar, Jesus, ao coração de cada um de nós, que tu possa, Jesus, derramar a água viva do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, que tu possa realizar, Jesus, em nossas vidas a tua vontade, que tu possa mostrar, Jesus, a cada um de nós o teu reino, Senhor, reino de amor, reino de misericórdia, reino de partilha, reino de luz para aqueles que estão nas trevas, reino de verdade para aquele que está na mentira. Olha para nós, Jesus. Olha aqui para a tua igreja, Jesus. E derrama sobre nós a tua sabedoria, Jesus. Dai-nos, Senhor, os teus dons, os teus carismas, Senhor. Vem falar, Jesus, com cada um de nós. Vem curar, Jesus, as nossas feridas, os nossos corações, Senhor. Visita, Senhor, nossas casas, neste momento, nossas famílias. Aqueles que estão lá, Jesus, que precisa, Senhor, desta unção do Teu Espírito Santo, dessa transformação que só o Teu Espírito pode realizar. Transforma, Senhor Jesus, a minha vida, Senhor. Obrigado, Jesus. E Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma alta montanha. Irmãos, esta alta montanha naquela época, eu subia a montanha para orar, as pessoas achavam que ficava mais perto do Senhor. Quanto mais alto, mais perto do céu. Mas esse significado também é para nós hoje. A nossa oração, quanto mais profunda é a sua entrega, é a sua oração, sim, mais perto do céu você vai estar. Então nós devemos cada vez mais estar em profunda oração para chegarmos mais perto de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.